República Velha. Esse período que durou de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a chamada Revolução de 1930. Esse período ficou marcado por revoltas, brigas políticas, intrigas, manifestações populares e uma série de outras questões que modificaram o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre esse período tão importante da nossa história e que às vezes as pessoas acabam se esquecendo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Doutor História. Eu sou Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje nós queremos falar para vocês sobre esse período tão interessante da história do Brasil, envolto em mistérios e várias intrigas, que é o período chamado de República Velha, ou Primeira República para alguns historiadores. Mas antes de contar isso, eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso ajuda muito no engajamento do canal. Então vamos lá? Acontece que o Império do Brasil já estava ruindo lá no final da década de 80, sobretudo após a questão religiosa, a questão militar e sacramentado pelo fim da escravidão. Aquilo desagradou uma série de setores da elite política que mandava no Brasil. É fato que esse período ele foi bastante intrigante, ele foi bastante complicado na nossa história. A figura de Dom Pedro, já um senhor idoso, doente, também já não passava tanta confiança assim. Grupos políticos já se articulavam para tentar, de alguma forma, derrubar o governo. Em 1889, aconteceu esse chamado golpe da República, que depois ficou conhecido como Proclamação da República, no qual alguns civis e militares depuseram o governo, baniram a família imperial e criaram um governo provisório. Esse governo provisório foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um homem que até então gozava de certo prestígio junto à camada militar. E ele fez um governo provisório até 1891, quando foi feita uma nova Constituição e ele foi eleito presidente da República para um mandato de 4 anos. Só que ele não quis ficar, ele não se adaptou a essa vida civil. Ele renunciou, né? E quem acabou assumindo foi o vice dele, Floriano Peixoto. Floriano ficou de 91 até 94. Esse período ficou conhecido como República da Espada. Floriano Peixoto ele foi um homem extremamente austero, extremamente autoritário. Inclusive, em 94, as pessoas achavam que ele não ia passar o governo para o Prudente de Moraes. O fato é que o Brasil entrava ali num período bastante complicado. As oligarquias continuavam mandando no poder. O que antigamente era comandado pelo Partido Conservador e pelo Partido Liberal, agora mudou de nome e passou a ser comandado pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. Era chamada política do café com leite. Por quê? Minas era uma grande produtora de leite e São Paulo já era a maior produtora de café. E eles fizeram um grande acordo que, ora, um indicava o presidente, na outra legislatura, o outro grupo. E eles, de certa forma, eles respeitaram isso aí até mais ou menos 1930. Não que não tivessem intercursos ao longo do caminho, mas, grosso modo, o presidente era indicado ou por Minas ou por São Paulo. Isso ficou conhecido como a República do Café com Leite. Mas para que isso pudesse dar certo, houve também uma outra estratégia política que foi implementada pelo presidente Campos Salles, que foi a política dos governadores. Era um grande acordo entre os governantes do Brasil, os governadores, e também as elites regionais. O governo central, ele fortalecia politicamente os governadores fortaleciam politicamente essas elites locais, comandadas pelos coronéis, que eram aqueles que mandavam. E uma curiosidade, eles de fato eram coronéis, a maioria era coronel da Guarda Nacional. Esses títulos de fato existiam, coronel, capitão, major, tenente, de fato eles eram coronéis. Isso ficou conhecido como a política dos governadores. O voto, como nós sabemos, ele limitava o acesso, por exemplo, de mulheres, analfabetos, mas o voto era de cabresto. As pessoas tinham que votar em quem o coronel mandava. E os jagunços ficavam na porta
das sessões eleitorais, comandando tudo, vendo direitinho se as pessoas estavam votando em quem o coronel mandava. Isso ficou conhecido como mandonismo, ou seja, você tinha um líder local que ele mandava em tudo e ele resolvia as questões políticas ali. A República Velha, ela vai ficar conhecida por esse movimento político. Por outro lado, existiam setores da sociedade que queriam um processo de industrialização, mas as oligarquias não queriam que o Brasil se industrializasse. Então o Brasil também vai ficar nessa grande dicotomia. O Brasil vai passar por uma série de revoltas, como Canudo, Revolta da Chibata, o movimento tenentista, que nós vamos falar aqui mais para frente. Em 1922, tivemos a Semana de Arte Moderna, que fazia uma grande crítica às ligações externas do Brasil. O Brasil passou por uma pandemia, que foi a gripe espanhola, inclusive o presidente da República veio a falecer naquele momento. Então, assim, o Brasil, ele passava por um processo, inclusive, de atraso referente aos demais países. O fato é que a República Velha chegou ao fim em 1930 por um grande desentendimento entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Os paulistas não queriam abrir mão do poder e os mineiros romperam com ele. Houve uma eleição na qual Júlio Prestes venceu, mas os mineiros não reconheciam. Naquela época, o vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, foi assassinado, mas o assassinato do João Pessoa não teve nada a ver com questões políticas, pelo menos naquele cenário, mas óbvio que isso foi utilizado politicamente e Vargas e aquele grupo vai subir ao poder. Mas isso é assunto para outra aula, tá bom, gente? E aí, gostaram? Deixe seus comentários com a sua sugestão, sua dúvida, deixa aí pra gente. Um abraço, até a próxima!